Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 de estudo orientado. Hoje nós vamos falar, gente, sobre organização pessoal. O que seria, gente, a organização pessoal? O que a organização pessoal cria em nós? A organização pessoal, ela criará em vocês o bom hábito de estudar, visto que a separação e priorização do que se tem para fazer garantirá menos tempo de dedicação a uma determinada atividade, porém será uma aprendizagem de qualidade. Então, organização, gente, envolve priorização, separação daquilo que se tem para fazer. Daí a gente tem a garantia aí de um tempo mais proveitoso, nós temos aí uma qualidade de aprendizado melhor. Então, na aula de hoje, gente, eu vou dar para vocês 9 dicas, tá? Para organização pessoal. Então, vai aí a primeira dica. Entenda o que atrapalha você. Gente, quando se fala de organização pessoal, a primeira dica para conseguir alcançar esse objetivo é identificar quais são os fatores que interferem no andamento da nossa vida. Como depender de pessoas que não conseguem cumprir seus prazos ou os atrasos para chegar ao trabalho, por exemplo. Então, primeira coisa, vocês precisam identificar o que atrapalha vocês. Eu tenho problema com horário. Então, você vai resolver esse problema. Eu sempre atraso. Então, você já identificou um problema. Então, primeira coisa, você precisa entender o que atrapalha você. Eu tenho uma amizade que me atrapalha com os estudos, que não me deixa concentrar. Eu tenho um Instagram que me atrapalha. Enfim, eu tenho a TV. Todo mundo tem alguma coisa que atrapalha nos estudos. Então, primeira dica, entenda o que atrapalha você. Entender o que atrapalha você é o primeiro passo para se ter uma organização pessoal. Segundo, crie uma lista de tarefas. Então, gente, ter uma lista de tarefas é indispensável para se organizar e levar uma vida mais tranquila. Eu até falei sobre isso na aula passada, sobre o fato o hábito, de se ter uma agenda, de anotar os seus afazeres, se organizar durante a semana. Então, essa aí é uma segunda dica indispensável para vocês, que é criar uma lista de tarefas. Acordou, o que eu tenho que fazer? Faz uma listinha, tá? E passem o dia aí fazendo aquilo que vocês se programaram para fazer, ou até mesmo a semana, o mês, tá? Anote aí as prioridades para o próximo dia. Se você ficou devendo alguma coisa, procura terminar, tá bom? Essa é a nossa segunda dica. Terceira dica, classifique e determine prioridades. Nós fizemos até uma atividade na aula passada sobre isso, Determinar prioridades. Até coloquei para vocês fazerem, então, com tanta tarefa que a gente tem no dia a dia para realizar, às vezes é bem comum a gente ficar perdido, A gente se desdobra numa atividade, em alguma fazer do trabalho, com a família, enfim. A gente se desdobra para fazer muitas coisas porque a gente acaba não priorizando algumas coisas. Então, a gente se sobrecarrega, Então, saber classificar, gente, é fundamental para o fluxo de trabalho bem organizado. Então, vocês vão precisar aprender a classificar o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Então, dessa forma, você vai conseguir se planejar e focar em excluir as tarefas importantes e urgentes e diminuir as circunstanciais. Porque as atividades só se tornam urgentes quando a gente deixa para a última hora, Só se torna muito urgente quando a gente não se programa. Então, é importante isso aí. Quarta dica, use um quadro de avisos. Gente, isso aqui é muito importante também. Ter um quadro de avisos em locais estratégicos é uma forma simples e rápida de lembrar dos acontecimentos, das tarefas e das emergências. Então, se você não tem, de repente, um quadro, você pode comprar um bloquinho de notas e você pode pregar. Então, você pode pregar na sua geladeira, você pode pregar no seu notebook, você pode pregar no seu caderno, enfim. Faça de um lugar da sua casa um quadro de avisos, onde você vai anotar. Tem até aí um exemplozinho da imagem, dentista às 16 horas, sexta-feira. É um guia
para ser seguido. Quinta dica, tenha um espaço dedicado ao home office. Agora, gente, vocês estão estudando em home office, né? Estão estudando em casa, online. É muito importante que vocês tenham um espaço exclusivo para os estudos de vocês. Então, para as pessoas que têm a oportunidade de trabalhar em casa, no caso vocês estudarem em casa, né? Contar com um cantinho em casa dedicado a esse fim é extremamente necessário. Afinal, quando se trabalha ou se estuda em casa, é comum a gente perder o foco, o que prejudica a produtividade. Então, é ideal que vocês separem o espaço da casa, organizem uma mesa, né, ter algum item para não misturar os objetos domésticos, objetos de estudo, objetos profissionais. Né? Dessa forma, você entra mais no clima dos estudos, do trabalho, né? E você vai render mais os seus estudos. Então, não precisa ser um lugar chique, não precisa, professora, eu não consigo organizar um lugar assim porque é difícil. Dá para organizar um lugarzinho, nem que seja no quarto de vocês. Esse lugar aqui é o meu lugar de estudo, sabe? Usa a criatividade de vocês, mas se dediquem a organizar esse espaço para vocês não ficarem desfocados. Sexta dica, mantenha a sua mesa organizada. Então, gente, organizou o seu cantinho de estudo? Mantenha esse cantinho organizado. Não deixa folha esparramada, lápis jogado. Organiza, tá? Não é necessário etiquetar tudo, separar tudo por cor, essas coisas não. Mas é imprescindível que vocês saibam organizar para vocês saberem o compromisso que vocês têm, tá? Isso otimiza muito o tempo de vocês. Vocês não ficam horas, de repente, procurando algum material. Sétima dica, evite deixar para depois. Gente, uma coisa que o ser humano faz muito é procrastinar. O que é procrastinar? Deixar para depois. É o efeito bola de neve que a gente fala, que é um fator de desorganização que pode prejudicar a vida da gente em vários sentidos. Sabe aquele negócio? Depois eu faço. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Mais tarde eu faço. No outro dia eu faço. Eu vou dormir depois. Entendeu? Isso chama procrastinação. Isso envolve a falta de prioridade. Então, quando você não prioriza, geralmente você procrastina. Tá? Então, essa é a sétima dica. Evite deixar para depois. Evite a procrastinação. Olha só essa menina aí, ó. Ela priorizou agora o celular dela. Não. Depois, os estudos, depois as coisas importantes, tá? Isso chama-se procrastinação, é algo que a gente não deve fazer. Dica 8. Transforme a organização pessoal em rotina. Gente, vocês já repararam em como a gente faz as tarefas do dia a dia no piloto automático? A gente come, a gente não pensa para comer, a gente não pensa para respirar, a gente não pensa para beber água, a gente não pensa para ler, enfim. Muita coisa a gente faz no modo automático. Mas o que a gente precisa? A gente precisa ter a capacidade de transformar a organização pessoal em rotina. Porque o que acontece? Ações repetitivas vão gerando hábitos. Então, você não tem um hábito, hoje eu vou ter um hábito, de repente amanhã eu tenho um hábito. Não. O hábito só se torna hábito depois de várias repetições. Então, se vocês vão tendo as ações repetitivas de se organizarem, né? Vocês vão ver que naturalmente daqui a uns tempos essas ações de vocês vão se tornar um hábito, vão se tornar uma rotina. Então, transforme essa organização pessoal de vocês em rotina, tá? Porque se vocês fizerem isso todos os dias, olha só, essa figurinha, ó. Tem um horário para tomar café, tem um horário para conversar, tem um horário para trabalhar, tem um horário para estudar. Tá vendo? Tem horário para tudo. Quando você percebe, a sua organização pessoal se tornou rotina, ou seja, você se tornou uma pessoa organizada sem perceber. E por último, que vai ser uma das atividades que a gente vai fazer, faça um plano de estudo. Gente, o que é um plano de estudo? É uma ferramenta de grande utilidade que norteia as condutas do aluno quanto ao planejamento e execução de suas atividades escolares. Pode ser entendido como um projeto maior que engloba todos os horários semanais que serão dedicados a estudar, bem estruturado e com compromisso em cumpri-lo, enraizado. O plano de estudo ele otimiza o tempo e evita desperdícios corriqueiros. Olha só.
é o que a gente vai fazer na aula de hoje, ó, organizando um plano de estudo. O que a gente precisa para elaborar um plano de estudo? Então, ó, vamos falar aí da estrutura, né, do cunho organizacional do plano de estudo. Primeira coisa que precisa ter, quando você vai estudar? Então, quando? Quais os dias da semana, né? Quais os dias da semana, qual o horário, enfim, do dia, o que você vai estudar, onde você vai estudar e quanto tempo você vai estudar. Então, esses 4 itens precisam estar presentes no plano de estudo, ok? Então, vamos lá agora, gente, para a nossa atividade 1 da apostila. Aliás, para a nossa atividade 2, tá? Então, ó, aula 2 já tá lá no Classroom. Quem pegou a apostila também já tem. Então, a gente continua hoje, ó, atividade 5. Então, a primeira coisa que vocês vão responder, o que é organização pessoal para você? Então, vocês vão responder aí, ó, o que é organização pessoal para você. Atividade 6, para reflexão. Vocês vão refletir sobre a situação atual de vocês, tá bom? Então, a gente falou um pouquinho sobre organização pessoal, mas antes da gente entrar aí na organização pessoal, eu quero que vocês pensem sobre si mesmos de acordo com a sua realidade de vida. Hoje, antes de estabelecer aí a organização pessoal, como eu tenho agido? Então, ó, quais são as minhas metas? Você tem metas? Pense sobre isso. Letra B, quais são as minhas prioridades? Letra C, quanto tempo eu separo para os meus estudos? Letra D, passar o dia inteiro na escola é sinal de que estudei de verdade? Letra E, tenho espaço e silêncio para estudar na minha casa? Letra F, como está sendo a qualidade dos meus estudos? Eu sei estudar? Então, isso aqui, gente, é para vocês refletirem, pensarem, ok? Pensou sobre isso? Aí agora a gente vai para a ação, atividade 7. Olha só, foi o que eu passei no slide, ó. Elaboração de um plano de estudo. Então, aqui, gente, ó, vocês vão elaborar, tarefinha de casa, elaborar um plano de estudo. Então, a gente tem aí, ó, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias da semana. Eu coloquei para vocês os turnos, então, ó, manhã, tarde e noite. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar a ter uma vida organizada. Então, vocês vão colocar, ó, de manhã, o que vocês vão estudar, tá? Tarde, o que vocês vão estudar? Noite. Professora, eu preciso estudar todos os turnos? Não. Por isso que chama-se organização pessoal. Porque estudar o tempo todo não significa que vocês vão aprender. Porque algo que é importante a gente destacar também é que a gente precisa de tempo de descanso, né? Então, todo ser humano precisa descansar. Vocês não têm que estudar todos os dias, em todos os turnos, não. Vocês precisam ter tempo de descanso. Então, é isso que vocês vão organizar aqui nesse plano de estudo de vocês, de acordo com a disciplina de vocês, tá? De acordo com as aulas que vocês têm aí, vocês vão organizar. Então, aí, ó, manhã, tarde e noite. E todos os dias da semana vocês vão colocar o que vocês vão estudar, onde vocês vão estudar e quanto tempo vocês vão estudar, ok? Gente, vamos para a nossa segunda lição de casa. A gente sabe que a gente está aí retomando, né, as aulas presenciais e a gente tem o guia da família. E eu queria repassar com vocês aí o guia da família. Então, seria o Volta às Aulas com Segurança. Então, a gente tem aí alguns lembretes, alguns protocolos de sala de aula. Então, gente, entramos para a sala de aula, como que vai funcionar? Ao chegarem à sala de aula, olha só. Os estudantes irão ocupar carteiras higienizadas, respeitando a disposição atual e o distanciamento social. Vão receber orientações sobre o uso obrigatório da máscara de proteção e a importância da higiene adequada das mãos. Vão ser alertados sobre a importância de não compartilhar objetos de uso pessoal. Manter um ambiente ventilado, se possível, com janelas e portas abertas. Então, as janelas vão estar abertas, as portas vão estar abertas. Equipe escolar. Gente, todos os servidores das escolas que atuarão nas atividades pedagógicas presenciais
passarão por uma captação e estão cientes dos protocolos de biossegurança a serem adotados na escola. Então, a gente tem o protocolo do refeitório, da merenda, ou seja, as refeições serão feitas de forma escalonada, ou seja, terá escala, tá, de diferentes grupos para evitar aglomeração nos refeitórios. Os talheres, guardanapos, copos, utensílios estarão devidamente higienizados, protegidos, embalados, tá? Haverá demarcação no piso e nas mesas. As mãos devem ser higienizadas antes e depois das refeições. E o consumo de água diretamente na torneira do bebedouro será restrito. Então, é indicado que todos os estudantes levam, né, para a escola, copos e garrafas para uso pessoal, ok? E algo que eu quero falar muito importante com vocês é sobre o compromisso da família nessa retomada das aulas. Então, porque a gente conta com a colaboração de todos na adoção de alguns cuidados diários. Então, vamos lá, para vocês repassarem para a família de vocês, ó. Observar com cautela se o aluno apresenta algum sintoma na semana em que frequentará as aulas presenciais. Caso haja febre ou qualquer outro sintoma de Covid-19, o estudante deve permanecer em casa. Então, gente, sentiu algum sintoma da Covid, não vão para a escola. Fiquem em casa, tá? Vocês vão comunicar imediatamente ao gestor da escola a presença de algum sintoma de Covid e fiquem em casa. Então, não vá para a escola se estiver com algum sintoma. Higienizar corretamente as máscaras de proteção e o uniforme escolar, fornecendo itens limpos para o estudante. Então, gente, manter a higiene das máscaras, lava, chegou da escola, lava, vai para a escola com a máscara limpinha novamente, uniforme, usou, chega em casa, lava, tá? São cuidados muito importantes. Orientar sobre a correta higiene das mãos, o uso frequente do álcool 70% e a manutenção do distanciamento no mínimo de 1,5 metros, tá? 1,5 metro. Então, evitar o envio de brinquedos e demais itens de casa para a escola. Na mochila do estudante devem constar apenas os materiais escolares e objetos de uso indispensável. Se possível, mantenha os cabelos do aluno preso. Evite o uso de adornos e acessórios, como brincos, colares, relógios, tudo aquilo que pode contaminar, tá? Será proibido, gente, beijos, abraços, aperto de mão na escola, tá? Então, esse tipo de cumprimento será proibido, restrito na área escolar. E aqui a gente tem, ó, como utilizar a máscara caseira corretamente. Enfim, eu acho que isso, então, ó, todo mundo sabe, mas vamos aqui revisar. Então, ajustar bem no rosto, tá? A máscara pode ser usada até ficar úmida, depois desse tempo precisa trocar. Então, ficou úmida, troca. Ao chegar em casa, lava bem as mãos com sabão, seque bem, retira a máscara. Remova a máscara pegando pelo laço, tá? E não tocando na frente, porque você pode contaminar a mão e você pega na máscara, você contamina a máscara. Lave a máscara com água e sabão ou água sanitária. Lave as mãos novamente com água e sabão. Esse, gente, é o guia, tá? Da família e da retomada das aulas. E a gente volta aqui para o nosso slide, porque a gente tem, gente, a segunda lição de casa. Qual é a segunda lição de casa? Vocês vão, façam um pequeno texto com o seguinte tema: retomando as aulas presenciais com a família. Então, segunda tarefinha de casa. Primeiro, vocês vão fazer o plano de estudo lá, vão responder as questões da apostila, vão fazer o plano de estudo. E segundo, vão fazer um texto com esse tema, retomando as aulas presenciais com a família. Nele, você vai responder a seguinte pergunta: como eu e minha família podemos contribuir para a volta às aulas com segurança? Então, vocês vão responder a essa pergunta fazendo um pequeno texto. Fizeram esse texto, né? Vocês, alunos, vão pegar esse texto, vão ler para a família de vocês e vão fotografar esse momento. Então, fez o textinho, vai ler para a família e vocês vão fotografar esse momento, vocês com o texto e com a família. Tirou a foto, vão me enviar. Então, atenção,
enviar a segunda lição de casa, que é o do texto e da foto, junto com a atividade 2 da apostila no Classroom, ok? Então, vai enviar a atividade 2 no Classroom, vocês vão me enviar essas duas atividades, tá? Da apostila, tá bom? Juntamente com essa segunda lição de casa. Eu até coloquei na apostila de vocês, ó, segunda lição de casa, para vocês não esquecerem, que é o textinho, enfim, e não esqueçam de fotografar, porque nós precisamos de evidências de que essa atividade foi feita, ok? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E até a nossa próxima aula.